Calçone está tentando entrar. Já provei, pastor Calçone, mas não está entrando. Eu não sei o que acontece hoje. Conectou. Meu Deus do céu, tu tá bonito, pastor. O pastor Alexandre falou, não sei o que aconteceu aqui, caiu o céu trovão, caiu a live, não consegui entrar de jeito nenhum. Você viu que o senhor estava tentando entrar, também não estava conseguindo? Não É o sei. inimigo, mano. Inimigo. Vai falar de oração, pastor, mas não é um Falou de negócio... oração, subiu num monte para orar, ou melhor, desceu no vale para orar, o diabo sobe no monte, né? Eita, O meu inimigo sobe no Deus. monte. Ô, Estava pastor, tentando aqui, mas não está conseguindo, não. ninguém tava com. O Xandão tentou entrar pelos dois aparelhos lá, pelo do filho dele e pelo dele, não conseguiu entrar. Pastor, o que é orar, pastor? Por que Então. orar, Senhor? Orar, o Xandão já falou, né? Orar é falar com Deus, né? É intimidade com o Pai. É a respiração do crente. Oração é tudo, né, mano? Se você... Como é que você mantém, né? Como você já falou aí, né? O diálogo entre o marido e a mulher. Como é que você mantém um relacionamento com Deus se você não falar com Ele, né? É. Aliás, eu acho que foi Moody que disse que, se não me engano, foi o Moody que disse que nunca orou mais do que 10 minutos, É. mas nunca ficou 10 minutos sem orar. Glória a Deus. Né, o Paulo diz, orando em todo o tempo, né, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, né, Efésios capítulo 6, orai sem cessar. Então, existe aí essa coisa da oração, tem algumas coisas no meio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, alguns equívocos a respeito da oração. E nessa questão da oração, às vezes ela é muito mistificada. Tem crente que ele acha que orar no monte é melhor do que orar na igreja, ou a oração do monte é mais poderosa do que entrar na igreja. Né? Tava aqui no questionário aqui, pastor. A oração do monte é mais poderosa que a oração do quarto fechado. Tem muita gente que acha que acha que está em cima do monte e ele está mais perto de Deus, mas às vezes ele está bem mais longe. O Jesus disse para a samaritana, né? Disse para ele, não é aqui no monte, não é também lá em Jerusalém, lá no templo. Deus está procurando aquele que o busca, o adora em espírito e em verdade. Né? É assim que o Pai está procurando. Então, não é só aquele momento da oração ali, que você está ali no meio dos irmãos. O monte é muito bom orar no monte. Sempre que eu posso, eu vou com os irmãos fazer lá. Acho que Deus honra o sacrifício, né, dos irmãos. E no monte tem um certo sacrifício, né? E também ali você tem, na verdade, eu acho que o que mais atrai os irmãos do monte é a liberdade, né? Ali você pode sair correndo no meio do mato, pode gritar, dar cambalhota, ali ninguém vai te chamar atenção, né? Você pode falar com Deus livremente, né? Então, eu acho que é isso que é o maior atrativo do monte, essa liberdade que às vezes você não tem na igreja. É Você está na verdade. igreja ali, se você orar muito alto e alguém ouvir lá um particular seu com Deus, pode trazer problema para você. Né? Você tem que... Né? Então, por isso que Deus falou, entra lá no quarto, fecha a porta e fala com Deus em oculto lá, que ele te ouve e responde. Então, existe aí vários tipos de oração. Agora, uma coisa que é importante a gente entender, se Deus é soberano, eu fiz uma pergunta, né? Por que orar? Mas não Eu sei, entendi a essa pergunta. está incompleta. Se Deus é soberano, se ele vai fazer aquilo que ele quer, então para que eu oro? Se Deus não vai me... Se eu quero uma coisa e ele não vai querer me dar, então eu vou orar e não vai me dar. Se ele não vai me dar, para que eu vou orar? Para que eu vou importunar? Que nem o texto que você leu é um texto bastante profundo, porque será que o juiz, no caso ali, o juiz, ele respondeu por causa de tanto que aquela mulher importunou. Mas será que Deus ele responde oração porque nós importunamos a ele? Será que Eu a penso, insistência
eu penso que a grande reflexão ali é o que inicia, né? Jesus falou que ele contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. A ideia é de Sim, isso. Então, orar sem desfalecer. Não é isso? isso. Mas se você não prestar atenção no texto, você vai ter aquela impressão de que se você Apurrinhar. pegar no pé de Deus, né, ficar ali, né, e aí, pô, eu não aguento mais esse camarada me enchendo o saco, eu vou fazer o que ele pediu. Então, será que essa insistência, ela tem esse poder para mudar a vontade de Deus? Porque a Bíblia é bastante clara quando ela diz que nós temos esta confiança de que aquilo que pedimos segundo a sua vontade, ele faz. Então, existem alguns textos que eu vejo debaixo de uma presciência de Deus. Alguém diz que Elias falou e Deus assinou embaixo. Eu creio que Elias falou aquilo que Deus havia revelado a ele que ele falasse. Né? Eu não posso chegar dizendo que para descer fogo do céu, se eu não tiver um relacionamento com Deus Alinhado, né, pastor? a ponto de compreender qual seja a sua vontade. Então, nós oramos, não é para Deus fazer a nossa vontade, é para nós compreendermos qual é a vontade dele. Glória a Deus. Isso é uma coisa bem importante, porque até a título de salvação tem muito crente, inclusive eu tenho promessa de Deus, de que Deus vai salvar os meus filhos, que ainda não, né, se afastaram, todos foram criados da igreja, hoje está tudo afastado, só tem um menino, né, o Vitor, que é missionário aí, que está na igreja, o resto está tudo, né, um pecado, outro lá. Mas Deus tem a promessa que ele vai trazer, nem que for no anzol, mas vai trazer. E nós estamos orando. Agora a pergunta, se o camarada não quer ser salvo, Deus, através da nossa oração, vai interferir no livre-arbítrio dele? Isso é um tema profundíssimo, pastor. Profundíssimo. Eu, de verdade, eu penso assim, existem algumas situações que podem ser concretizadas, mas eu penso muito como o senhor. Eu entendo até essa sua pergunta no sentido que Deus. Eu aprendi com o senhor uma frase. Deus é tão maravilhoso que ele dá liberdade para o homem, se ele quiser, ir até para o inferno. E se ele quer isso, é o que o Hernandes uma certa feita disse. Lá no céu não vai ter ninguém naquele dia dizendo: meu, o que eu estou fazendo aqui? No céu, o que eu nunca quis. O céu não é para quem. O céu é para quem deseja estar lá. É para quem quer estar lá. Né? É isso mesmo, pastor, que o senhor falou. A gente ora para que Deus quebrante o coração, mas o ser humano obstinado, coração duro, é difícil. Deixa eu entrar numa pergunta, aproveitar aqui, ó, o pastor Xandão, de reverendo para reverendo, de mestre. Ó, vocês fazem isso aqui, ó, é só. Aprendi com o pastor Calcione, ó. Só doutor. Eu sou pequeno entre meus irmãos. Tem uma pergunta aqui do Xandão para o pastor. Ele falou assim: Doutor o cristão pode. O endividado? O cristão pode fazer. O cristão pode fazer oração precatória nos dias atuais? E explica aí o que é precatória aos nossos irmãos aí, meu pastor. Aí eu vou ter que procurar no Google aí o que é precatório. Eu não sei o que é precatório, não. O que é isso, precatório? No SED, é reverendo para reverendo, cara. Eu sou Então só você, o mediador. que é precatório? O que significa isso aí, Xandão? Oração precatória. Eu não sei. Eu não sei, não. Eu também não sei, não. Eu tô falando que é só de reverendo para reverendo. A outra aqui, ó, o irmão Paulo mandou uma boa, pastor. Ele fala a importância da igreja congregacional, da oração da igreja congregacional, para que a gente viva o avivamento, né? Que Deus quer fazer no corpo de Cristo. É importante esta oração congregacional, né, pastor? Eu falei na outra live nossa lá, né? A gente falou sobre isso, né? A oração congregacional.
familiar, né? Tá Dentro da falhando aí, nossa pastor, casa. E a oração do... Hoje o Tá negócio tá falhando? feio aí, irmão. Tá falhando, tá falhando. Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô ouvindo, pode falar. Tava falhando. Não chegou Então, aqui e não, a a sua oração, fala. que a gente acabou de falar, né? A oração em casa, né? É, o, a oração congregacional, ela é... Olha, o Xandão já falou bastante sobre isso, né? Ela é muito, É. muito importante. Ela é muito importante. A Bíblia, ela... Aliás, nós estudamos agora o livro de Esther, né? E fala sobre esse momento onde o povo se reuniu para orar, para jejuar, né? E Deus, ele fez ali um milagre tremendo ali, né? Na vida daquele povo, através desse... Aliás, o Jonas, ele pregou arrependimento para um povo totalmente distante de Deus, e através da aceitação daquela mensagem e da postura diante de Deus, né? Em todos ali, até os bichos fizeram jejum ali, né? Se arrependeram diante de Deus. E eu creio que junto com o arrependimento, não tem como você se arrepender de alguma coisa e não pedir para Deus perdão, né? Eu creio que houve, junto com aquele jejum, eu creio que houve um clamor daquele povo, né? A Bíblia não, Sim. ela não fala sobre isso, né? Mas eu creio que houve, né? Então muito. Aliás, ele deu uns testemunhos aí até, né? De algumas coisas que estão na nossa história, né? Ah, não, o Xandão é fera, a história da igreja, ia falar um pouco sobre... Aqui, pastor, ele reformulou a pergunta aí, falou que se é certo o cristão hoje fazer oração invocando o juízo divino. Então, precatório é isso? Parece que é isso. Precatório, É é precatório, mas precatório. tipo, será que não tem a ideia de alguma... Vai, eu sei de precatório quando você tem que pagar alguma coisa, não está relacionado a isso, não? Então, precatório é uma solicitação, né? Precatório significa é uma solicitação, é um pedido, né? Uma oração pedindo alguma coisa, né? Agora, se o sentido é esse, né? Pedindo juízo, eu creio que não. Eu creio que juízo acho que traz uma conotação um pouco de vingativa, né? Eu creio. Tem um pouco essa conotação de, sabe, aquela coisa do crente que tocou em mim e eu vou orar para Deus, né? Deus vai te pegar porque você tocou no vaso. Ele Eu tá vou dando na sua risada. tomada. Ele tá dando risada aqui, pastor, o Xandão. O Xandão O tem... Xandão, ele, né, eu acho que ele está falando da oração contrária, né? Aquela oração, né? Não é nem macumba, né? É macumba, né? Isso aí. É boa Mas você cumba, está né, vendo o pastor? Xandão aonde? Não, ele tá Está vendo o aqui Xandão aonde? nos inscritos, ele tá digitando. Ele Ah, tá tá. digitando, ele não conseguiu entrar mais, ele não conseguiu entrar. A digitação Então, aparece para mim. é o... Então, tem esse sentido também aí de pagamento de título, Delcio. Agora eu estou vendo aqui, o Agora você tá negócio vendo? apareceu para mim Aê! aqui. Ah, que legal. Assim é figuraça. Mas então, mas no sentido da oração pedindo juízo, eu creio assim que a gente pode pedir a Deus para fazer justiça, né? Porque a Bíblia ela diz que se a gente está sendo injustiçado, o dever no Novo Testamento ele falou muito disso, né? Que tem algumas igrejas neopentecostais que usam muito textos lá da época da promessa para poder usar dessa teologia do positivismo, da confissão positiva, da prosperidade, né? Mas o Novo Testamento ele é muito claro a respeito da gente orar
amar o inimigo, né? Orar pelo que maldiz, bendizer aquele que maldiz, né? Orar pelo que nos maltrata. Então, o Provérbios diz que quando vier o mal sobre o teu inimigo, para você não se alegrar, para que Deus não tire dele, que traga sobre você. Então, juízo, eu acho que assim, orar para Deus ter misericórdia de nós e fazer justiça na nossa causa, mas assim, desejar o mal para aquele que está fazendo, aí não cabe a nós esse tipo de coisa, né? Ao contrário. A orientação que a Bíblia nos dá é que Deus ele tá contemplando tudo, né? E se nós estamos sofrendo algum tipo de coisa, e Deus traz um juízo sobre aquele, porque eu já vi muito disso, né? A Bíblia é clara, diz que aquilo que você faz, aquilo que você planta, você colhe, né? Para toda ação existe uma reação. Verdade. Então, toda palavra lançada, ela vai repercutir de alguma maneira, ela vai ter um desdobramento, principalmente no mundo espiritual. Verdade, né? pastor. Então, existe uma responsabilidade muito grande. Então, quando Deus ele então resolve entrar com um juízo a respeito de alguém, de alguma coisa, por causa disso, a gente, na verdade, tem que pedir para Deus, a gente não pode se alegrar com aquilo, né? A gente tem que pedir para Deus para ter misericórdia, alcançar uma salvação, porque a gente sabe que, na verdade, a nossa luta não é contra a carne, é aquele que está dentro dele ali, que está agindo na vida dele, que é o nosso inimigo. Né? Verdade, pastor. É o que Jesus nos entender. ensinou, né? O que vocês querem que os homens os façam, fazer e vós também, né, pastor? Né? A ideia de a gente... Eu acho que o cristão mesmo, né, pastor? Mateus 7,12, né? Diz que a gente tem que desejar aos outros aquilo que a gente deseja para nós. E até no capítulo 5, quando Jesus ensina a gente orar pelos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, né, pastor? É verdade. Foi o que eu falei. Então, a gente precisa entender isso, né? Que o Novo Testamento... É difícil, né? Hoje em dia mudou muita coisa, né, cara? Mudou muita coisa no meio dos crentes, né? Verdade. E é muito importante esse tipo de coisa que você está fazendo aí, né? Que você falou a respeito da palavra, né? A igreja ela se distanciou um pouco da palavra, né? Sim, Então, claro. muita igreja por aí que está dando mais peixe do que pão para o povo, né? Muito louvor, muito jogral, muito show, né? Muito show. Verdade. E aí, o púlpito, né? Não é um altar, né? Não é um palanque, né? O púlpito é para a gente pregar a palavra de Deus, né? Verdade, pastor. Falaram muito hoje do Spurgeon. O Spurgeon ele disse que a ovelha ela não precisa de cerca, ela precisa de ser alimentada. Se tiver alimento, ela não vai embora, né? Ela não vai embora não é por causa da cerca, ela não vai embora porque tem alimento. Glória a Deus. Aliás, ele tem um sermão muito famoso que chama Apacentando Ovelha ou Entretendo Bode. Ele fala no sermão. Um sermão muito antigo, né? Onde ele fala o seguinte, que a ovelha, você apacenta, você alimenta, você cuida. O bode você tem que criar algum tipo de atividade, senão ele não fica. Verdade. Corre fora, né, ele precisa de algumas outras coisas para chamar a atenção dele. É incrível isso aí, né? É verdade. Pastor, responde aí uma irmã que mandou uma pergunta lá no Instagram. Ela disse, existe uma forma certa para orar? Existe uma forma correta, certa para orar? Aquele negócio lá que você perguntou, lá se pode orar de pé, sentado, lá? Eu estava falando, né? Não, foi a mesma irmã. Ela e mais outra irmã fez a mesma pergunta. A oração precisa ser obrigatoriamente de joelhos? Né? Acho que não.
Sim. O judeu não tem costume de orar de joelho, né? Você pode ver lá no Muro das Lamentações, eles lá na frente do muro, lá em pé, orando. Você vê que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, por esta causa eu me coloco de joelhos, né? Por quê? Porque eles não tinham costume de orar de joelho. Não tinham costume. Então ele orava de forma especial por causa daquele momento, daquela situação. Jonas, no ventre do peixe, ele estava de que jeito? Estava de ponta cabeça, deitado, ele estava enrolado. Como é que ele orou ali? Entendeu? Estava no bucho do peixe lá, que jeito ele estava? No bucho do Entendeu? peixe. Então, aliás, a Assembleia de Deus Madureira tem o costume de, você vai ler uma palavra, isso aí não é um costume em todo lugar, né? No Belém, o Ministério do Belém, se você vai ler um texto, a igreja fica sentada e a gente lê o texto. Na nossa igreja, você vai ler um texto, às vezes o texto é comprido, e você põe todo mundo de pé e fica lendo o texto, todo mundo fica de pé acompanhando. Por quê? É reverência à palavra, mas será que, porque eu estou de pé, eu estou reverente à palavra? Claro que não. Quantas vezes você Será está que estudando? a postura de reverência, será que está no fato de eu estar de pé ou sentado? Ou a postura tem que ser espiritual? Claro. Então, quando a gente está estudando aqui, sentado, lendo, debruçado, a gente está fazendo o quê? Estamos irreverentes, é isso? Mas você já viu isso? Você está dando uma Já aula li, no claro. experimental? Você fala, irmão, lê o texto lá em tal lugar, o cara fica de pé e lê. Né? Amém, glória a Deus por isso. Mas será que é isso que mostra que nós realmente somos reverentes? É verdade. Será que existem algumas coisas dentro de uma religiosidade que era comum aos sacerdotes no tempo de Jesus, aqueles guardiões das escrituras ali? E Jesus constantemente chamava a atenção deles por causa de uma postura externa, mas o interior distante. A boca confessa, mas o coração está longe. Então a resposta está ali, que ele disse para a samaritana, não é aqui nem ali, não é a sua liturgia, nem a sua religiosidade, é um coração adorador, Glória a Deus. é uma disposição de espírito, né? É um aquebrantamento diante de Deus. Não é porque você orou 1 hora falando, que nem você disse uma frase aí que é muito importante. Vou orar até Deus me ouvir. Não, você tem que orar até você conseguir ouvir a Deus. É verdade. Porque oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Sim. Oração você fica falando, e Deus fica esperando você acabar de falar para ele responder. Vai ficar esperando você fale. Quando não, alguns camaradas que estão orando e ficam ensinando a Bíblia para gente. Não, porque não está escrito. Os caras que não dá nem para orar perto dele, você fica perturbado. O cara está orando e não, está escrito lá que quando a profecia falta, o povo se corrompe, a profecia ali, Jesus é a palavra. Jesus não sabe que a profecia ali é a palavra. O cara precisa falar para Deus que é a palavra. Então, a gente tem a impressão que ele está orando para você ouvir, ele está pregando para você, para a igreja. Está como aquele fariseu lá que estava lá em Lucas 18, lá. Graças te dou. Se justificando diante de Deus lá, colocando as obras dele. Era um cara que fazia muita coisa boa, né? Mas ele tinha um probleminha pequenininho assim, que Spurgeon disse que é a galinha que choca todos os outros pecados, que é o orgulho. O cara fala, né, pastor? Derrubou o diabo lá do céu, tirou a Eva do paraíso. Orgulho. Verdade. O cara se posiciona daquele jeito e ainda fala assim, graças te dou, porque eu não sou como esse infeliz. Né? Então, ainda jogou no outro ainda. Não sou que desse miserável aí, ó. Sou melhor do que ele, né? Quando Paulo diz que a gente tem que se considerar menor. Né? Então são orações assim, farisaicas, né? Oração, você pode orar alto, pode orar baixo, pode orar com a boca fechada, pode orar na igreja, pode orar em casa, pode orar... Quantas vezes que eu já no serviço, eu entrei no banheiro, dobrei o joelho lá na privada,
Ô pastor, eu não quantas, tinha lugar para orar, então dentro do banheiro, eu orava dentro do banheiro, quantas, pedindo lá, eu orando, falando Deus. quantas experiências eu tive. Eu estava falando esse dia com o irmão evangelista Paulo, com o Eduardo, dirigindo, indo para o trabalho, nas avenidas de São Paulo. E quando me pego chorando, a lágrima rolando nos olhos, sabe, ouvindo Deus falar, não tem esse negócio. É igual o senhor falou mesmo na parábola aí do fariseu e do publicano, o rapazinho lá não conseguia nem levantar a cabeça, né? Não conseguia nem se levantar a cabeça. Mas foi ele que desceu justificado da oração. Foi ele que desceu Então, justificado da oração. Então, que a por gente... quê? Por causa da disposição, né? Ele se humilhou, ele Verdade. reconheceu a miséria dele. Paulo, o Paulo né, depois de Jesus é um homem impressionante, né? E qual foi a maior luta de Paulo, que ele deixa claro no texto? A maior luta de Paulo é não voltar a ser Saulo, né? Os murros no meu corpo, para que eu pregando aos outros não seja eu mesmo reprovado. Fiel a esta palavra e digna em toda aceitação que Cristo morreu pelo pecador, dos quais eu sou o prótros. Eu Glória a sou o Deus. principal. Né? Então, a questão é essa. Ele mesmo disse, é miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É você compreender essa dependência, é você entender, né? Aliás, a Bíblia diz no capítulo 5 de Mateus que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, né? É o humilde, aquele que reconhece que rico é o Senhor, que soberano é o Senhor. E nós somos miseráveis, né? Diante da nobreza, da realeza divina. Somos Glória a miseráveis. E quando Deus. nós reconhecemos isso, Deus atende, né? Atende o Verdade, clamor pastor. do necessitado, gemido do Oh, necessitado. glória a Deus. Oh, Glória a Deus. aleluia. É verdade, pastor. E com isso, Aliás, eu pastor... quero profetizar sobre os nossos ouvintes aí, né? Salmo 12, versículo 5. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos, e colocarei a salva. Glória a Deus. De Jesus. Glória a Deus. Deus, ele Glória a ouve o Deus. gemido do necessitado, a opressão do pobre. É verdade, pastor. Deus, ele vê todas as coisas. Então, o irmão Alexandre aí, é o Alex da Noelba, está perguntando aí por que o Senhor não respondeu a oração do rico lá no capítulo 16. Alexandre Mendes, quem é o Alexandre Mendes? É o Alexandre, estava aí? É o Xandão, é o pastor. Ele está criando Xandão, caso, né, Alexandre? Está criando caso, hein? Ele quer apertar o pastor Calzone. Esses reverendos é terrível, Então, a cara. oração foi feita. Esses reverendos. Oração do capítulo 16 de Lucas, do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico estava lá no Hades, e ele olhou, viu lá Lázaro no seio de Abraão sendo consolado, e ele orou, fora de tempo, porque a Bíblia diz em Hebreus 9 né, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Né? 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Então, enquanto nós estamos aí caminhando, Deus está nos dando a oportunidade de nos arrepender. Aliás, toda esta pandemia que está aí, né? Como foi pregado ontem lá pelo nosso reverendo lá, Deus está gritando para que todos possam ouvir, chamando o povo ao e se arrepender. Né? Ontem uma irmã me perguntou no meu zap a respeito da origem do mal, né? Se Deus criou tudo, então foi ele que criou o mal. E eu estava dizendo para ela que excelente esse aí, hein, pastor?
que Deus não criou o mal. Deus, ele não pode nem habitar na presença do mal. Deus, ele sequer pode ficar na presença do pecado. Deus é justiça. E como ele é soberano em justiça, ele precisa fazer justiça. Então, o mal que ele causa é um mal que, na Bíblia, traduz mal, mas pode ser traduzido como desgraça, pode ser traduzido como uma praga. E aí a Bíblia diz lá em Isaías, por exemplo, que Deus foi, ele dizendo, o que faço mal. Mas o contexto, ele está permitindo o mal não o mal moral, mas o mal como uma praga, uma dificuldade que ele permitiu que o povo fosse levado cativo. Para quê? Para que através daquele cativeiro ele viesse converter os seus caminhos, voltar-se para Deus. Então Deus permitiu aquele mal, não é? Não o mal moral. O mal moral, Deus ele não criou. O que Deus criou foi bom. Tudo que Deus fez foi bom. E uma das coisas que Deus fez de bom para nós foi pessoas livres, foi o livre-arbítrio. Ele deu aos seres morais, criaturas morais, a liberdade, né? A liberdade de escolha. Então, ele permitiu que estas pessoas usassem dessa liberdade para, então, fazer com que o mal realmente fosse real. Porque ele deu a condição de que esse mal existisse, quando ele fez uma coisa boa nos dando o livre-arbítrio. Mas quem tornou o mal real foi a princípio, um anjo, né, que era de luz e resolveu fazer o mal. Então, o mal moral não nasceu em Deus, ele nasceu em uma criatura livre, né? Então, Deus permite uma pandemia como essa para que o povo se arrependa. E como o nosso reverendo lá pregou, infelizmente, essa pandemia ela está quebrando o coração de alguns, mas está endurecendo muitos corações. Por quê? Porque o mesmo fogo que endurece o barro é o mesmo fogo que derrete a cera. Então, a semente é boa, o problema é a terra. O problema é a terra. É verdade. A semente é boa. Então, infelizmente, as pessoas não se permitem ser alcançadas por essa palavra, mas Deus está aí. Ele está tratando. É verdade. Né? Está gritando. A gente está aí num momento aí que a gente, de repente, pode estar até aí no princípio das dores. Jesus, a qualquer momento, pode buscar sua igreja. E você que está nos assistindo, se arrependa, aceita Jesus. Porque esse rico que foi lá parar no Hades, ele fez a oração em um momento impróprio, que ele já tinha passado para o outro lado. E aí ele fez a oração para a pessoa errada, ele pediu a Abraão. Abraão disse para ele, olha, eu nem que eu quisesse, eu não posso passar para esse lado e nem você vai poder passar para cá. É verdade. Né? Então, ele pediu por aqueles que estavam na sua casa, ele lembrou dos seus irmãos. Alguém disse que quando você passa para o outro lado, você não vai lembrar de mais nada. Ele estava sofrendo num lugar de sofrimento e ele lembrou da sua família. Então, manda alguém lá ressuscitar e lá falar para o meu irmão que esse lugar... Fala de consciência, né, pastor? Fala de consciência, então, né, pastor? Tem Moisés, tem os profetas, eles não dão ouvido que se ressuscitar algum morto também não vai ouvir. E foi o que aconteceu. Jesus ressuscitou e até hoje muitos não ouvem. Né? Verdade, então, por isso que pastor. não foi ouvida a oração daquele homem, porque foi feita em momento já não era mais oportuno e a pessoa errada. Só existe um caminho, só existe um intermediário entre Deus e o homem. Só existe um intermediário. Paulo diz em Timóteo, é só através de Jesus. Né? Só Jesus. Aliás, o João disse que ele está ali, é justo. Né? Se nós nos confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar. Ele intercede por nós. É verdade. Né? Nós temos uma intercessão aí
pelo Espírito de Deus que habita conosco, e temos a intercessão junto ao Pai ali, Jesus Cristo. É É verdade. tremendo, né? Glória a Deus, pastorzão. Sempre brilhante Eu entrei na as live suas aí, ó, o apresentações. Luiz caiu aí. Caiu nada. Eu não sei nem que hora que é. Que hora que é aí, pastor? É lá. Que hora que é aí? Tem horas aí? Agora é 15 para meia-noite, mano. Misericórdia! É mesmo? Meu Deus do céu, irmãos. Nós vamos encerrar essa live de hoje. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Calçone. Tem gente antenado com a gente aí desde o começo da live. Deus abençoe, pastor, por ter participado aqui conosco. Pastor Alexandre, obrigado, pastor Alexandre. A gente teve alguns problemas aí na transmissão, mas dividimos a live aí um pouquinho com o pastor Alexandre e com o pastor Calçone. Quem ganha com isso é só a audiência, né? Agora a gente faz um recorte, faz 2 vídeos aí, disponibiliza aos irmãos. A live parte 1 e parte 2. Parte 1 com o pastor Alexandre, parte 2 com o pastor Calçone. E é isso aí, gente. O objetivo dessas lives é fazer você pensar, trazer a reflexão necessária, sabe? Levar você a refletir sobre a sua vida espiritual, como a gente pode melhorar. Eu tenho uma frase que eu tenho usado ela muito, pastor Calçone. Ninguém é tão bom que não possa melhorar, sabe? A gente pode melhorar a cada dia. E a oração é um caminho que nos faz ser seres humanos melhores, porque a oração nos aproxima de Deus, a oração nos faz ouvir Deus e a gente vai sempre sendo um ser humano melhor, podendo servir o Senhor melhor, com uma responsabilidade, um compromisso. Pastor Calçone, dê suas considerações finais aí, o senhor vai orar, abençoar o povo. Já está entrando mais gente aí, ó. O povo está entrando e está Uma dando coisa, glória. é, uma coisa muito importante para nós é entender o valor da oração. Ela está andando junto com a palavra de Deus, né? Porque Sim, Jesus ele diz, aquele que busca em espírito e busca em verdade. A gente tem uma base, a base é verdade. a verdade, é a Verdade. palavra. E inclusive, quando nós estamos lendo a palavra, estamos íntimos da palavra, quando nós vamos orar, a palavra ela nos ajuda nessa oração para que nós oremos assim dentro daquilo que Deus ele nos revela na sua palavra, usando textos, né? Nos apegando em textos da palavra para nos aproximar de Deus. E Deus ele através da palavra, É né? verdade. Nos achegamos com mais facilidade, né? Diante de Verdade. Deus, dentro Verdade. dessa palavra. É, e completando lá o pensamento que a gente começou e não terminou, você que tem uma promessa como eu tenho, de que Deus vai alcançar os nossos filhos, é importante o uso desta palavra, porque a Bíblia diz que muitos que ganharam dentro de casa o seu esposo ali, sem palavra, Sem palavras. somente com o seu testemunho de vida dentro de casa. É verdade. Então, é muito importante a gente ler a Bíblia, a gente testificar desta palavra através da nossa vida, quando pedindo a Deus que dê oportunidade, que prepare o momento adequado e a palavra adequada, aquela palavra que sai da boca de Deus, né? Ler aquele texto que Deus direciona ao nosso coração para lançar, para alcançar aquela pessoa que nós estamos apresentando. Por quê? Porque aquela pessoa, esse é o pensamento nosso, nós temos uma linha dentro da soberania de Deus, somos arminianos, né? Não temos essa linha que tem dentro do calvinismo, que Deus escolheu uns para salvar e outros não escolheu. Nós cremos que aquele que crê, ele poderá ser salvo. Ele precisa crer. E como vai crer se não ouvir a palavra? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. É Então, verdade. é importante que nós estejamos intercedendo,
pedindo a Deus sabedoria para trazer a palavra em momento oportuno, de forma sábia, para que venha alcançar o coração, que venha quebrantar, que venha entrar. E Deus, através da oração, ele vai afastando a opressão, ele vai permitindo que esta graça preveniente, né, que os arminianos falam, né, uma graça preveniente, um momento que Deus permite que aquela pessoa esteja aberta para ser alcançada pelo poder da palavra e poder dizer, não, eu quero, e aí o Espírito de Deus vem e completa a obra. Glória a Né? Deus, pastor. Glória a Ele Deus. convence do pecado, da justiça e do juízo. Verdade. E, É isso aí, então, meus irmãos, é a importância da oração na vida do cristão. É só um beijinho na flor para que vocês entendam o quanto é importante a oração na vida do cristão, tá bom? Tem muita gente preocupada com muitas coisas e se esquecendo do básico, esquecendo do essencial, né? Que é a oração, é se aproximar de Deus. Pastor, sempre brilhante sua participação, sempre é uma honra ter aqui meus professores, sempre participando, o senhor, Xandão e todos os irmãos. Semana que vem, o Alex vai estar aí com a gente, pastor. Semana que meu vem, Deus, o Alex. Eu meu preciso Deus. fazer a conexão, vai dar certo. Eu vou estudar essa semana, é que eu não consegui me preparar para abrir pelo computador. Eu consigo abrir 3 telas, entendeu, pastor? Aí vai ficar show de bola. A gente vai conseguir fazer um Paranauê aí, show de bola. Vai ser um negócio divino. Muito bom. Gente, quero Aí você agradecer. põe um Alex e põe um Alexandre junto, que aí ninguém sabe quem é um quem é o outro. O Alex tá gordinho Aí também já viu. agora, viu? Antes era um mais magrinho, um mais fortinho. Agora tá tudo fortinho. Tá? Os irmãos tá tudo em pastos É, verdejantes. tá É. parecendo aquela bolachinha traquina. Você viu como ele tá? É a posição da câmera, pastor. Gente, A Deus. televisão engorda, né? É É verdade. televisão. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, a paciência, a perseverança de vocês até o final da live. Vocês que ainda não. Ah, o Carlão falou que dá para abrir até 4 telas aí, ó. Eita, é mesmo? Tem gente que consegue. Então, é pelo, pela plataforma. Deus vai abençoar aí. Eu já estou com ela, já baixei. Eu preciso só estudar um pouquinho para a gente não entrar no ar aí e apanhar, né? Então, vamos segundo as orientações que Deus tem nos dado aí. Então, Deus abençoe a todos. Você que não segue o Pastor Calçone, segue lá, Pastor Calçone, nas redes sociais. Pastor Calçone está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, tá bom? Conteúdo, segue lá. Ouça a última mensagem que o pastor colocou aí, uma mensagem abençoada, pregada lá no púlpito da nossa igreja, lá no Sapopemba, falando sobre o obreiro aprovado. Excelente mensagem, tá bom, irmãos? Então siga a gente lá. Eu também estou aí nas redes sociais, GRA Ferreira, né? O GR Adriane, você vai me encontrar assim. E siga a gente lá, irmãos. Conteúdo praticamente aí semanal para os irmãos, tá bom? Eu comecei hoje, pastor, um projeto legal. Já tem um vídeo no YouTube, eu coloquei hoje. E vai ser eu vou fazer uma vez por semana. Vou responder perguntas, pastor. Vai ser, fala aí, pastorzão. Então, os irmãos que deixaram no comentário lá algumas perguntas, eu vou trazer, quero aquelas as mais apimentadas e vou estar trazendo aí para os irmãos respostas aí. Porque tem gente que fica em cima do muro, né, pastor? Graças a Deus, a gente não tem essa não. Pau, pau, pedra é pedra e vamos que vamos. Tem gente que fica enrolando para responder os irmãos, né, pastor? Fica o politicamente correto, coisinha isso, aquilo. E tem gente que quer resposta, sabe? De forma simples, objetiva. Então, são projetos novos aí. Temos alguns projetos também mais para frente com o pastor Calçone. Então, irmãos, ficam antenados aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor Calçone, nos abençoe orando por nós. Amém. Vamos orar, irmãos. Você que está nos acompanhando aí, o Paulo escrevendo aos Filipenses,
ele estava preso, né? E essa carta é conhecida como a carta da alegria. E ele diz que nós não podemos ficar inquietos com coisa alguma, né? Mas que nós possamos colocar as nossas petições, né? Que todas elas sejam conhecidas diante de Deus através da oração, com ação de graça, oração e súplica com ação de graça. Ou seja, às vezes a gente vê uma pessoa que ora, mas ela não tem coragem de passar debaixo de uma escada. Tem medo de gato preto, de chinelo virado. Então, que oração é essa que não gera fé? Então, a oração ela tem que ser com ação de graça. O que é isso? Ah, meu filho saiu, não sei que hora vai voltar. E fica, e ora, e rola de um lado, não consegue dormir enquanto o menino não chegar. Então, Verdade. não existe aí uma fé verdadeira, né? Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, já está nas tuas mãos, Senhor, guarda, campa os teus anjos, eu sei que o Senhor vai cuidar. Eu não posso fazer nada agora, não sei onde ele está, então, em nome de Jesus, cobre o teu sangue e vai Não tem dormir. controle, né? Ação de graça, crendo. Estou dando graça porque eu sei que Deus vai guardar, vai trazer paz. Entendeu? Glória a Deus. Então, em todo momento, vamos crer que Deus vai fazer aquilo que é o melhor, ainda que aos nossos olhos não seja o melhor, né? Aparentemente, mas Deus sabe todas as coisas, né? Até o justo ele leva antes que sobre ele venha o mal. Então, Deus sabe tudo. Seu Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai Celeste, Filho, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Alexandre, sim, que esteve Deus, conosco aqui. O pastor Gerry, Pai, que teve aí esta iniciativa tão nobre de nos trazer estas lives aí que tem edificado vidas, tem alcançado muitas famílias. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos teus filhos. Eu sei que a tua mão ela não está encolhida, nem os teus ouvidos agravados. Então, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa tocar aí em cada um dos teus filhos, alcança a vida de cada um dos teus filhos. Sim, visita o nosso pastor presidente, que está internado. Sim, Pai, eu sei sim, que Deus. a tua bênção saradora, Senhor, meu Pai, está sobre a vida dele. Pai, eu sei que ele vai sair dê saúde dessa ao teu situação, servo, Pai. glorificando o teu Sim, nome. papai. E assim, papai, visita Senhor, todos os nossas teus famílias, filhos, ó Pai. aqueles que estão Sim, papai. acamados, aqueles que estão necessitados de uma providência. Tu és ainda o Jeová Jireh, tu és ainda o Todo-Poderoso, tu és ainda o nosso médico. Pai, Deus em nome eterno. de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, Senhor. Nós confiamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o único. Não existe sim, outro Pai. Pai. Abençoa, Pai querido. Verdade. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos a tua bênção. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigadão, pastorzão. Um beijo no coração de todos vocês. Até segunda-feira, nossa próxima live. Sempre aí às 22 horas. Hoje nós passamos um pouquinho, tivemos alguns problemas técnicos, mas foi muito abençoador. Luta terrível, hein, pastor? Você viu? Glória. Vitória, poder e glória. Pastorzão, beijão no coração. Tamo junto. Sempre uma honra estar do seu lado. Só aprendo muito. Aprendo muito. Com o senhor é só, tá. Deixa eu saber. Tchau, gente. Ficam com Deus. Deus abençoe. Vai ficar disponível a live aí para os irmãos. Depois nós vamos pôr nos canais aí, tá bom? Ficam com Deus. Deus abençoe. Pai do Senhor.